Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Felipe Borges e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar, como prometido, naquele vídeo lá que eu fiz sobre o impacto e esperança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre o livro O Grande Conflito de Ellen White. E esse vídeo finalmente chegou. Mas antes, não deixem de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixar like e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo por aqui. Beleza? Vamos lá. Aqui, esse é o livro O Grande Conflito de Ellen White. Esse livro foi escrito pela saudosa Ellen White, que foi uma dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro tem 280, esse livro tem 288 páginas e 42 capítulos. E aqui na contracapa tem um resuminho do livro, que fala assim, ó: a história que está em suas mãos é real. De certa forma, ela inclui todas as outras, inclusive a sua. Este livro explica por que o mundo é do jeito que é, respondendo às perguntas mais inquietantes da mente humana. Por que estou aqui? Por que as pessoas sofrem? Existe esperança para a humanidade? Qual é o futuro do planeta? Nesta obra instigante e envolvente, você descobrirá o que torna alguém vencedor ou perdedor no intenso conflito no qual todos estamos envolvidos. Esse acontecimento, esse conhecimento proporcionará paz interior e força moral para você avançar na trajetória da vida sem medo do futuro. Por tudo isso e muito mais, leia este livro imediatamente, O Grande Conflito de Ellen White. E eu fiz um resumo desse livro que eu falei aqui. Esse resumo é tudo que eu entendi desse livro e que eu aprendi, o aprendizado que eu aprendi com esse livro e que eu trouxe para a minha vida espiritual com Deus. Vamos lá, o resumo do livro O Grande Conflito de Ellen White. A Bíblia revela que Deus é o seu autor, mas a Bíblia foi escrita por mãos humanas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Em sua palavra, Deus nos deixou o conhecimento necessário para a salvação e nós devemos aceitar a Bíblia como a revelação infalível e repleta de autoridade da vontade de Deus. Aqueles que obedecerem à advertência de Deus não serão deixados na escuridão. Cada raio de luz rejeitado é uma semente lançada e produz uma colheita infalível. Aqueles que são chamados a suportar as dores do mundo estão apenas seguindo os passos de Jesus. Os justos são colocados na fornalha da aflição para que sejam purificados, para que o seu exemplo convença os outros sobre a realidade da fé cristã e da piedade, para que a sua vida coerente condene os ímpios e os incrédulos. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador. O sétimo dia é o sábado. A fim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o sábado como dia de descanso para a humanidade. O sábado foi designado, ou seja, o sábado foi criado e separado
né, por Deus, para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. O verdadeiro sábado bíblico que nós, cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, devemos guardar, começa às 6 da tarde de sexta-feira e termina às 6 da tarde do sábado, ou seja, de um pôr-do-sol a outro pôr-do-sol. A lei de Deus permanece para sempre. A Bíblia é a única regra da verdadeira fé cristã. A luz da verdade enfate muitas mentes obscurecidas até o sol da justiça, que é Jesus, brilhar com raios de cura no coração. Deus não permitiu que a sua fiel e eterna palavra, que é a Bíblia, fosse totalmente destruída. Na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, né, nós encontramos tudo aquilo que nós buscamos. A Bíblia é o agente designado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. A graça de Deus nos sustenta. Ninguém é capaz de enganar Deus, e isso é verdade mesmo, porque Deus sonda e conhece os nossos corações. Uma pessoa pode enganar outra, mas a Deus ninguém consegue enganar. A fé reformada é a verdadeira fé cristã. O justo viverá pela fé. É errado confiar em obras humanas para a salvação. As boas novas do amor do Salvador e a certeza de perdão e paz por meio de seu sangue expiratório fazem os nossos corações se alegrarem. Sangue expiratório, igual sangue carmesim. A graça de Jesus não pode ser comprada. A graça de Jesus é um presente gratuito. Só o arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus Cristo são capazes de salvar o pecador. O pecado, que é o erro, né, ofende a Deus. Nós encontramos alegria e paz por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Deus concede livremente sua graça a todo aquele que a busca com arrependimento e fé. Deus é a nossa defesa. Jesus Cristo é o nosso apoio e o nosso escudo. O Senhor não nos abandonará. Domínio próprio é não agir por emoção ou impulso, e é ter tamanha calma e controle de si mesmo. Deus é o nosso ajudador. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o único resgate do pecador. Essa verdade é como o primeiro raio de luz que antecede a aurora. Jesus Cristo é a verdadeira fonte de salvação. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática na vida do cristão. A fé é um ato voluntário. Satanás tenta constantemente enganar as pessoas e levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. Ou seja, Satanás tenta constantemente enganar as pessoas e levá-las a chamar a mentira de verdade e a verdade de mentira. A lei de Deus igual a palavra de Deus igual a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O grande princípio protestante é a Bíblia, e a Bíblia somente como regra de fé e do dever. A cruz de Jesus Cristo deve ser carregada. A Bíblia é a espada cortante. A Bíblia é a espada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a
armatura de Deus. Deus nos manda dormir sem medo. A glória da salvação pertence somente a Deus. O dever da obediência pertence ao ser humano, que somos nós, né? A fé reformada é a fé cristã. O amor infinito de Deus nos revela os princípios do céu. Quem rejeita a palavra de Deus planta as sementes da ruína. O arrependimento e a fé são as condições necessárias para o batismo. Jesus Cristo é a única esperança de salvação para o pecador. A Bíblia apresenta as doutrinas essenciais da fé de maneira clara, a fim de que todos sejam capazes de compreendê-la. A fé protestante é a fé cristã. Somente por intermédio da Bíblia o povo consegue chegar à verdade. Sem a Bíblia é impossível firmar o povo na verdade. Nós permitimos que a palavra de Deus nos dirija. A graça de Deus em Jesus Cristo se revela por meio da obediência. A fé bíblica é a fé cristã. A fé pura é a fé cristã. Fé reformada, e qual fé protestante, qual fé bíblica, e qual fé pura, e qual fé em Deus, e qual fé em Jesus Cristo, e qual fé cristã. A justiça da lei de Deus se cumpre em nós, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. A união do casamento é o vínculo mais sagrado que os seres humanos podem formar. As duas testemunhas de Deus são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A promessa da segunda vinda de Jesus Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras, ou seja, é o principal tema da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus. Os seres humanos são instrumentos nas mãos de Deus. Babilônia significa confusão. Babilônia igual seita, igual igreja falsa. O santuário celestial é o grande original. Jesus Cristo é o alicerce, o edificador da igreja de Deus. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. A luz do santuário iluminou o passado, ilumina o presente e iluminará o futuro. O sábado está no centro dos 10 mandamentos de Deus. A lei de Deus é a revelação da vontade de Deus e a transcrição do caráter de Deus. O sábado é o dia de descanso do Criador. A fé é essencial para guardar a lei de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. O pecado é odioso e mau, a santificação envolve o ser inteiro. Ser inteiro é espírito, alma e corpo. A santidade do caráter de Deus será visível em suas testemunhas. Nós devemos estar sempre alegres, orar continuamente, ou seja, orar todos os dias, e dar graças a Deus em todas as circunstâncias, nos momentos felizes e nos momentos difíceis, porque esta é a vontade de Deus para nós, e essas coisas são os frutos da conversão e santificação bíblica. Deus é infinito em sabedoria, poder e amor. A lei do amor é a base do governo de Deus. Justiça e misericórdia são os fundamentos do governo de Deus. A palavra de Deus é clara para todo aquele que a estuda com o coração em espírito de oração. Ou seja, antes da gente começar a estudar a palavra de Deus, abrir a Bíblia para ler em casa, a gente deve fazer uma oração pedindo a Deus o ensinamento e o entendimento da palavra de Deus, a qual nós vamos estudar, né, na Bíblia. O coração não renovado está em conflito com Deus. A fé
é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e florescerá ao cuidarmos dela. Deus permite que o seu povo passe por problemas, lutas, aflições, provações, tentações, momentos difíceis, perdas, dores, decepções e dificuldades, porque todas essas coisas são essenciais para a sua vitória final. A crueldade é satânica. Deus é amor. A vida é a herança dos justos. A morte é o destino dos ímpios. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição. Satanás trabalha com todas as formas de engano. Todos aqueles cuja fé não está firmada na palavra de Deus serão enganados e derrotados. O diabo usa o medo para tentar dominar a consciência, a mente da pessoa, ou seja, o diabo usa o medo para tentar dominar a mente da pessoa. A nossa vida espiritual em Deus é moldada pela nossa fé em Deus. A quarta do sábado verdadeiro, que se inicia às 6 da tarde de sexta-feira e termina às 6 da tarde de sábado, é evidência de lealdade ao Deus Criador, né? Lealdade qual fidelidade. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. Jesus Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. Jesus Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. O sangue de Jesus Cristo protege o pecador do impacto total de sua culpa. O sábado é o selo do Deus vivo. Jesus Cristo é um príncipe da vida. Na volta de Cristo, isso é, no grande dia, os ímpios serão destruídos pelo resplendor de sua glória. Jesus Cristo levará o seu povo para a cidade de Deus e a terra não terá mais habitantes. O abismo representa a terra em confusão e trevas. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Deus é fogo consumidor para os ímpios. Deus é escudo para o seu povo. Foi o próprio Deus quem plantou o amor e a simpatia no coração humano. E lá no céu, esses sentimentos encontrarão sua mais doce e verdadeira expressão. E para terminar o resumo, desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. É amor. E vou contar uma novidade, falando no livro Grande Conflito, né? Aquele disco, né? Adventista, que foi inspirado nas canções, um disco adventista, né? Que as músicas, os louvores, né, as letras, né, dos louvores foram inspiradas no livro Grande Conflito. Foi o CD Braços, que na época era LP, Braços Abertos, da Alessandra Samatelo, que foi o primeiro disco solo da Alessandra Samatelo, depois que ela saiu do Prisma. Foi o primeiro disco solo da Braços Abertos, foi o primeiro disco solo da Alessandra Samatelo, lançado em agosto de 1992. E quem escreveu as letras dos 10 louvores, né, do CD Braços Abertos de Alessandra Samatelo foi Arinei Oliveira, que é o esposo da Alessandra Samatelo e o produtor, né, da Alessandra Samatelo. E o Arinei Oliveira, inspirado por Deus, escreveu as letras dos louvores dos 10 louvores do CD Braços Abertos de Alessandra Samatelo, inspirados nesse livro. E ele escreveu os 10 louvores após ler O Grande Conflito de Ellen White. É essa curiosidade. E eu lendo esse livro, O Grande Conflito de Ellen White, me lembrei mesmo das músicas. Eu me lembrei dos 10 louvores do CD Braços Abertos de Alessandra Samatelo. Enfim, pessoal,
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é só, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!